Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo sobre todos os livros da Bíblia. Iniciamos esse curso com o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já estamos no Novo Testamento e concluímos o estudo dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinópticos, por possuírem conteúdos semelhantes. Iniciamos hoje o estudo do Evangelho de João, o meu preferido e de muitas pessoas também. As razões por que o Evangelho de João é especial é o seu estilo de narração e o seu propósito quando foi escrito. O autor desse Evangelho é o mesmo do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Se você estiver familiarizado com o livro do Apocalipse, já conhece um pouco o estilo do apóstolo João. Além desses 2 livros, João também escreveu 3 pequenas epístolas. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, usou uma linguagem de sinais e códigos. Percebemos esse mesmo estilo no Evangelho de João. O apóstolo Paulo deixou registrado no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios que os gregos estavam vivendo uma busca intelectual. Portanto, para eles o Evangelho era besteira. No mesmo capítulo, Paulo conta que os judeus pediam sinais. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que os judeus pediam sinais da parte de Deus como prova de que estavam sendo guiados por ele por um caminho específico. Paulo também se referiu ao pensamento judaico e à forma de comunicação deles, feita por meio de uma linguagem de sinais e símbolos. Apocalipse é um livro muito bonito, escrito dentro da linguagem de sinais e símbolos dos judeus. Quando João escreveu o 4º Evangelho e o livro do Apocalipse, inspirado pelo Espírito, foi como se ele escrevesse uma mensagem para o povo de Deus usando uma linguagem de códigos. E para entender essa mensagem, o povo de Deus precisa de chaves que revelem esses códigos. Proponho que você procure algumas dessas chaves para que você compreenda tanto o livro do Apocalipse como o Evangelho de João. A primeira chave é saber que o Evangelho de João foi escrito dentro de uma linguagem judaica de códigos. Isso quer dizer que, mesmo não usando um código de sinais tão complexos como no Apocalipse, ainda assim devemos procurar a profundidade do significado do que João escreveu no seu Evangelho. Esse Evangelho foi escrito em 2 níveis. Uma simples criança pode compreender o primeiro nível. Eu mesmo ensinei meu primeiro filho a escrever através do primeiro capítulo do Evangelho de João, de tão simples e compreensível que ele é. Ao mesmo tempo, esse livro também possui um nível mais profundo e muitas pessoas não chegam a atingir esse nível de compreensão. João usou muito esta linguagem alegórica no seu Evangelho para apresentar esse significado mais profundo. Já ouvi falar que, apesar de uma simples criança poder compreender o Evangelho de João no primeiro nível para começar a compreender o segundo nível, é necessário ter mestrado em filosofia. Mas não é nada disso, ninguém precisa de nenhum diploma de filosofia para entender o Evangelho de João no segundo nível. Aliás, o Evangelho de João é o meu preferido justamente por causa do segundo nível, por causa da alegoria e da inspiração da linguagem espiritual de código. Uma outra chave que serve para revelar o código da mensagem do 4º Evangelho é perceber que esse é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, ele afirmou que o propósito da Bíblia é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, a Bíblia não é dirigida ao incrédulo, mas ao crente em Deus. Deus tem uma mensagem para o incrédulo e essa mensagem é: creia no Evangelho e arrependa-se. Mas aos que creem em Deus, deu 66 livros santos e inspirados para que se tornem perfeitos e maduros. Deus quer que cresçamos espiritualmente e sejamos completos dentro do seu propósito e do seu plano para nossas vidas. Há muito do Evangelho de João para o aperfeiçoamento do povo de Deus, mas além disso, também é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos para que creiam. O apóstolo João nos diz neste Evangelho e na sua primeira epístola por que nos escreveu. Dar uma olhadinha nessas referências pode nos ajudar a compreender o propósito do 4º Evangelho. João deixou muitos sinais registrados. Por sinais, ele quer dizer milagres que provam que Jesus foi o Messias, o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. No versículo 31 do capítulo 20, João afirma: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome.
O propósito de João, quando escreveu o quarto evangelho, foi para nos ajudar, para que examinássemos o relato desses sinais, destas evidências que Jesus nos deixou, que provam que ele é quem disse ser e qual foi o seu propósito nesse mundo. No último versículo desse evangelho, João afirma que se ele tivesse contado todos os sinais que Jesus fez, não haveria livros suficientes para registrar tudo. Essencialmente, João nos diz que, entre todos os sinais miraculosos que Jesus fez, ele selecionou alguns, e se nós examinarmos esses registros, nos convenceremos que Jesus de Nazaré foi o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E que se nós crermos nessa verdade anunciada neste Evangelho, teremos vida eterna. Esse foi o propósito de João ao escrever o quarto Evangelho. Isso faz deste livro, dentro do cânon das Escrituras, um livro especial, porque ele é dirigido ao incrédulo e afirma categoricamente que seu objetivo é que o incrédulo venha a crer. Entender qual foi o objetivo de João quando escreveu este Evangelho pode afetar profundamente a sua compreensão e nos fazer apreciá-lo ainda mais. É por isso que quando alguém diz ao pastor que quer começar a ler a Bíblia e pergunta por onde deveria começar, ele primeiro pergunta se a pessoa crê no Evangelho. Se a resposta for não, mas se ela está interessada, então o pastor sugere que comece pelo Evangelho de João, porque o objetivo de João foi fazer com que o incrédulo cresce e recebesse a vida eterna. Outra chave para compreender o Evangelho de João é perceber que, diferentemente dos outros evangelhos, o de João apresenta uma argumentação sistemática. No geral, os outros evangelhos apresentam a biografia de Jesus e um registro dos seus ensinamentos e de alguns dos seus milagres e curas. Como já falamos, os evangelhos possuem perspectivas diferentes da vida de Jesus na Terra, mas o de João possui uma argumentação sistemática. A questão que ele sustenta nos 21 capítulos do seu livro é que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele traça esta verdade em todo o livro, começando do primeiro capítulo, sempre batendo na mesma tecla. João foi consistente e sistemático, reforçando sua argumentação de que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Jesus não teve um nome como a maioria das pessoas tem, como, por exemplo, João da Silva ou Edson Bruno. Seu nome era Jesus, mas ele era identificado como Cristo. Quando nos referimos a ele como Jesus Cristo, estamos dizendo que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo. Em grego, a palavra Cristo quer dizer Messias. Quando João diz que Jesus é o Cristo, ele estava dizendo que o Jesus sobre o qual lemos no Novo Testamento é o Messias profetizado no Velho Testamento. O apóstolo Paulo, um rabino antes de se converter, afirma no livro de Atos que, em suas viagens missionárias, ele ia de uma sinagoga a outra, provando aos rabinos judeus pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Em suas cartas, ele afirma que a doutrina básica da Igreja do Novo Testamento era Jesus. Jesus é Senhor. Vou repetir. Jesus é Senhor. Lemos isso em 1 Coríntios 12, 3. No final do Novo Testamento, em sua primeira epístola, João afirma que a doutrina básica da Igreja do Novo Testamento era Jesus é o Cristo. Quando juntamos todas estas informações, chegamos ao que chamo de uma abordagem do Evangelho de João. Por causa dos propósitos de João ao escrever o seu Evangelho, e a fim de o estudarmos, devemos colocar em perspectiva 3 questões. A primeira, quem é Jesus? Segunda, o que é fé? Terceira, o que é vida? No capítulo 21 do seu Evangelho, João afirma que escreveu esse livro para fazer um relato dos sinais miraculosos que Jesus fez para nos convencer que a resposta à primeira pergunta é que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Capítulo após capítulo, João nos afirma das mais variadas e belas maneiras que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Em todos os capítulos desse Evangelho encontraremos a resposta para a pergunta: o que é fé? João declarou que faria este relato a respeito de Jesus para nos convencer de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que se acreditarmos nas verdades relatadas neste livro, receberemos vida eterna. Em todos os capítulos, João não está dizendo apenas para acreditarmos na sua argumentação sistemática sobre Jesus. Ele explica o que quer dizer quando nos exorta a crermos na sua argumentação sobre quem Jesus é. O que é fé? O conceito de fé é muito difícil de ser definido.
Por isso, em todos os capítulos, João faz ilustrações sobre quem é Jesus e nos mostra o que significa crer que Jesus é o Cristo. Se entendermos e crermos em tudo que João falou sobre quem é Jesus, receberemos vida eterna. Essa vida eterna que ele menciona não é a vida que nunca acaba. Ele não está se referindo à quantidade de vida, mas sim à qualidade. No capítulo 10, versículo 10, João registra as seguintes palavras de Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que tipo de vida Deus planejou para o homem? É sobre isso que João está falando quando usa a expressão vida eterna. Vida eterna implica tanto em qualidade como em quantidade de vida. Segundo João, não experimentamos essa qualidade de vida com o nascimento físico. Mas se vivenciarmos o que ele chama de novo nascimento ou nascimento espiritual, aí sim teremos vida num plano mais elevado. Teremos vida mais abundante, ou então teremos vida eterna. Em todo o livro, João não apenas explica, mas também ilustra o que quer dizer com vida eterna. Então, quando lemos o livro de Jesus, devemos perguntar: João, o que é vida? O que você quer dizer por vida eterna? Lembre-se das perguntas que estaremos fazendo à medida que analisarmos o livro de João. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Você verá que João responde a cada uma dessas perguntas em todos os capítulos do seu Evangelho. Gostaria de dar uma tarefa para você fazer enquanto estuda o Evangelho de João. Observe quantos retratos de Jesus você consegue encontrar em cada capítulo. Eu encontrei 15 no primeiro capítulo e 14 no capítulo 4. Veja quantos você encontrará. Depois disso, procure memorizar cada um desses retratos. À noite, quando você não conseguir dormir, adore a Deus através do Evangelho de João, meditando nesses retratos de Jesus. Temos, por exemplo, no capítulo 1, uma ilustração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, o doador da alegria e da vida. Agora vou terminar o programa e lhe convido. Não perca o próximo. Até lá.